Fala galera, e o Inter venceu o Bahia pelo placar de 2-0, jogo encerrado há pouco no Beira-Rio. Mais do que isso, chega a 8 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Neste período, 5 vitórias e 3 empates. E os comandados aí de Diego Aguirre arrancam de uma vez por todas para brigar por uma vaga na próxima Libertadores em 2022. Vamos falar aí sobre estes 8 jogos de invencibilidade, um titular que pede passagem e outro precisa ir para o banco de reservas. Inter 2, Bahia 0, vamos falar um pouco sobre mais uma vitória colorada, agora aqui no meu canal, o canal do Salzano. Você chega aqui, se inscreve, ativa as notificações, dá teu like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, a escalação do técnico Diego Aguirre era o que a gente trabalhava e projetava como informação ao longo da semana. Mudanças nas laterais, tanto direita quanto esquerda, os ingressos no time de Heitor na direita e Paulo Vitor na esquerda, nos lugares do Saravia e também do Moisés. O Saravia estava suspenso e o Moisés, além de estar suspenso por uma questão contratual, ele pertence ao Bahia, não poderia entrar em campo nesta tarde. Mas principalmente o retorno de Taison no meio-campo para ser aí aquele jogador para criar mais oportunidades de gol para o Internacional. Veio o início da partida e o panorama das últimas partidas permaneceu praticamente o mesmo. O Inter correndo poucos riscos defensivos, mas tendo aí muita dificuldade na criação de jogadas. Até em comparação com as outras partidas, o Inter criou um pouco mais no primeiro tempo, até fazer o seu gol através de uma cobrança de escanteio, muito bem feita pelo Edenilson. Yuri Alberto se antecipa a zaga e toca de cabeça para o fundo da rede. Mas até o momento da marcação do gol, o Inter, ele esperou ainda mais o Bahia no seu campo e procurava sair na boa para surpreender o adversário em contra-ataques. Jogadas criadas, não vimos muito não, mas essa é uma característica nesse momento do técnico Diego Aguirre. Pelo menos o Inter tem muita competitividade e os resultados estão aparecendo. E isso no futebol, pelo menos o resultado ainda é o mais importante. Claro que se você jogar bem e convencer, a vitória ela é cada vez mais próxima, mas pelo menos o Inter ele compete muito e isso está sendo suficiente para o Inter arrancar de uma vez por todas e brigar por uma vaga na próxima Libertadores em 2022. Veio o segundo tempo, o panorama permaneceu inalterado. O que atrapalhou também o Inter hoje foi os sucessivos erros de passe, especialmente no setor ofensivo. E isso dificultou um pouco mais aí também uma maior criação de jogadas. O Bahia estava ameaçando, antes até do segundo gol, o Gilberto faz um cabeceio espetacular, o Daniel com uma grande defesa salva o Inter. Alguns minutos depois veio uma cobrança de escanteio, o Cuesta naquela bola na intermediária, ele lança com muita qualidade para a área e o Rodrigo Dourado se antecipa à defesa do Bahia e marca o segundo gol, define a partida. A partir daí, o Inter se tranquilizou e apenas administrou e conquistou mais uma vitória por 2-0 no Beira-Rio. Próximo jogo, meus amigos, é uma pedreira, é nada mais, nada menos que o líder do Campeonato Brasileiro. Sábado, 9 da noite, no Mineirão, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Internacional. Eu me arrisco a dizer que este é um jogo que o Inter gosta de jogar. Vai se fechar todo na defesa, vai procurar sair em velocidade nos contra-ataques, e o Atlético aí, que nesta semana terá uma verdadeira decisão, que é a semifinal da Libertadores, o jogo de volta, terça-feira, contra o Palmeiras em Belo Horizonte. Então, esta é uma vantagem para o Inter. Vai chegar nesse confronto descansado, ao contrário do seu rival,
que terá uma batalha na terça-feira diante do Verdão. Mas isso não é o suficiente. O Inter precisa, volto a bater nessa tecla, melhorar a sua produção ofensiva para parar de sofrer tanto nas partidas. Competitivo, o Inter é, e com sobras. Defensivamente, corre poucos riscos. Aliás, cada vez que passa e a cada partida, uma após a outra, a dupla de zaga, Bruno Mendes e Cuesta, ela se firma cada vez mais no time do Internacional. Mas a produção ofensiva, ela precisa ser melhorada, especialmente no jogo contra o Atlético Mineiro. Duas questões para encerrar esse vídeo aí que eu queria falar com vocês. Paulo Vitor, lateral esquerdo, pede passagem para ser titular. Hoje, mais uma vez, entrou muito bem, com muitas iniciativas individuais, ganhando aí várias jogadas na frente no setor ofensivo. E em relação e em comparação com o Moisés, tecnicamente esse jogador é muito superior atualmente ao titular da posição. Eu não sei se com essa partida de hoje, a boa atuação do Paulo Vitor, ele não começa a ganhar a condição de titular na lateral esquerda do Internacional. E quem precisa sair do time, eu quero ver aí se vocês vão adivinhar quem eu vou falar. Ele mesmo, Patrick. Patrick, tecnicamente, ele mais uma vez não jogou absolutamente nada. Tudo bem que o Aguirre, ele gosta do Patrick, considera ele importante taticamente, só que tecnicamente eu não sei o que aconteceu, que esse jogador, ele não consegue render. De um atleta que foi um dos melhores do Campeonato Brasileiro de 2020 para agora 2021, que ele não consegue jogar nada. Então alguma coisa aconteceu, mas tecnicamente ele está deixando muito a desejar e eu não vou me surpreender se na próxima partida o Patrick ele começar no banco de reservas. Acho muito pouco provável, pelo menos no Patrick, até porque o Atlético Mineiro é um time muito mais ofensivo que o Bahia. Agora o Paulo Vitor, olha, vamos aí aguardar o desenrolar da semana, porque são muito boas as chances de ele começar a figurar entre os 11 iniciais do Internacional. Então é isso, Colorado venceu mais uma, chega a 8 jogos sem perder dentro do Campeonato Brasileiro e arranca aí muito bem para buscar uma vaga na próxima Libertadores. Tem mais uma boa notícia. Praticamente todos os times do pelotão da frente, exceto o Corinthians, que venceu o Palmeiras, que também está na ponta de cima da tabela, ontem à noite lá em Itaquera, rodada muito boa para o Internacional. Atlético Mineiro empatou, Palmeiras perdeu para o Corinthians, que é um adversário direto. O Bragantino, ele perdeu para o Fluminense. Também o Corinthians acabou vencendo, mas esse é um adversário direto e o Inter tem um jogo a mais. O Bragantino também tropeçou, então boas notícias aí para o Internacional. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá teu like, joinha bacana, a gente volta a qualquer momento aí com análises e informações aqui no canal. Daqui a pouco tem análise do Grêmio, Atlético e Grêmio, jogo lá em Curitiba. Valeu!